Bom dia a todos. Então, bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo Fisiologia Feminina e suas nuances do curso de verão. Meu nome é Ana Clara e sou doutoranda do PG FISFAR e sou orientada pelo professor Rafael Scorsin Chafka. Na aula de hoje, nós iremos apresentar uma das linhas de pesquisa do Laboratório de Endocrinologia e Metabolismo. Em várias espécies de mamíferos, assim como nas mulheres, a fertilidade feminina é estabelecida e mantida por sinais provenientes então do eixo hipotálamo, hipófise e ovários. No topo desse eixo se encontram neurônios hipotalâmicos secretores de hormônio liberador de gonadotrofinas, que é o GNRH, os quais secretam então o GNRH no sistema vascular porta-hipofisário, a partir de onde chega aos gonadotrofos na adenohipófise, estimulando a secreção então das gonadotrofinas, que é o LH, hormônio luteinizante, e o FSH, hormônio folículo estimulante. Nos ovários, então, o FSH age estimulando a maturação dos folículos, enquanto o LH promove a ovulação e a formação dos corpos lúteos. Um dos reflexos das oscilações desses hormônios tróficos ao longo do tempo e também da ação dos hormônios que os próprios ovários secretam é o ciclo estral da rata, que já foi explicado na aula introdutória. Então, resumidamente, durante o estro ocorre o recrutamento de uma coorte de folículos secundários que se desenvolve rapidamente até a metade do ciclo, a ponto de secretarem altos níveis de estradiol durante a fase de proestro. E em níveis suficientemente altos, o estradiol é capaz de realizar retroalimentação positiva sobre o hipotálamo e sobre a hipófise, deflagrando então um pico de GNRH, que se reflete em um pico de LH. E esse pico então de LH deflagra a ovulação na madrugada do proestro. Após a ovulação, os níveis de estradiol então diminuem, realizando retroalimentação negativa sobre o eixo e assim a secreção de LH volta aos valores basais do estro. Contudo, esse efeito do estradiol sobre a secreção de GNRH não parece ser explicado pela expressão de receptores de estradiol ER nesses neurônios. Existem dois principais subtipos de receptores de estrógenos, que são o ER-alfa e o ER-beta. Mutações deletérias para o receptor de estrógeno ER-beta provocam um quadro de subfertilidade em camundongas, as quais então ainda são capazes de ovular, mas com menor eficiência reprodutiva. Enquanto que mutações de remoção do receptor ER-alfa resultam em camundongas totalmente inférteis, que são incapazes de ovular. Contudo, os neurônios GNRH não expressam o ER-alfa, que é a isoforma que é essencial para o efeito do estradiol sobre o hipotálamo e hipófise de induzir o pico pré-ovulatório de LH. E essa lacuna de sinalização existente sobre o controle da secreção de gonadotrofinas pelo estradiol despertou o interesse de vários grupos de pesquisadores a fim de investigar a existência de interneurônios hipotalâmicos que expressassem R-alfa e que participassem do controle da reprodução. Nessa busca por mediadores do controle da reprodução, um peptídeo ficou em evidência, a quispeptina. A quispeptina, então, no singular, se refere a um conjunto de peptídeos bioativos derivados da clivagem da pré-pro-quispeptina, um polipeptídeo de 145 aminoácidos, cuja clivagem, então, resulta em peptídeos com diferentes números de aminoácidos. Nós temos aqui as quispeptinas 54, 14, 13 e com 10 aminoácidos. Sendo que o gene que codifica a pré-pro-quispeptina, ele foi primeiro identificado em linhagens de células humanas de carcinoma e melanoma. Como esse gene, então, chamado de KIS1, foi associado à supressão de metástase nessas células, os peptídeos gerados por ela foram primeiro batizados de metastina. Uma curiosidade é que o nome do gene Kiss é uma homenagem a uma fábrica de chocolates na cidade de Hershey, nos Estados Unidos.
que é a mesma que inspirou a fantástica fábrica de chocolates de Willy Wonka, e que também é famosa pelos chocolates Kisses. Apenas anos depois dessa descoberta do gene Kiss1 e da metachina que o gene do beijo encontrou a reprodução. E uma das primeiras evidências desse envolvimento foi quando descobriram que a metachina se ligava ao receptor até então órfão GPR54, cuja deleção era associada à infertilidade, gerando um quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico, que provoca a atrofia do sistema reprodutor. A partir dessas evidências, a metachina ela passou a ser chamada de quispeptina e seu receptor foi chamado então de Kiss1R. Uma mutação também de ativação do gene Kiss1R em humanos, por outro lado, foi associada à puberdade precoce. Vale ressaltar o mérito dos pesquisadores brasileiros que estiveram diretamente envolvidos nessa última descoberta. Desse modo, os candidatos a interneurônios em maior evidência no momento para preencher essa lacuna de sinalização do eixo reprodutivo são os neurônios secretores de quispeptina, uma vez que esses neurônios eles expressam R-alfa e enviam projeções para os neurônios GNRH, os quais expressam o Kiss1R e são altamente responsivos à quispeptina. As populações quispeptinéticas envolvidas no controle da secreção de GNRH são a população quispeptinética do núcleo anteroventral periventricular, o AVPV, e a população que reside no núcleo arqueado, o ARC, a qual expressa não somente quispeptina, mas também neurocinina B, dinorfina A, e assim também é chamada de neurônios KEND. Até o momento, um extenso corpo de evidências sugere que o AVPV é responsável por mediar a retroalimentação positiva do estradiol e, assim, controlar a secreção do pico de LH, enquanto que a população do núcleo arqueado, os neurônios KEND, são responsáveis pela mediação do feedback negativo do estradiol, da retroalimentação negativa do estradiol. E assim esses neurônios controlam a secreção basal de LH. Aqui eu trouxe o exemplo de uma contribuição do nosso grupo de pesquisa que foi responder a seguinte pergunta: como esse efeito bimodal do estradiol acontece? Como que o estradiol, agindo pelo mesmo receptor, ativa o núcleo AVPV e inibe o núcleo arqueado? Então, o trabalho da Patrícia Costa, que é uma doutoranda do nosso lab, elucidou esse processo, demonstrando que essas duas populações de neurônios apresentam uma sensibilidade diferenciada ao estradiol. E essa diferença ela foi então explicada pela razão de receptores de estradiol alfa e beta, que é maior no núcleo arqueado. Então, assim, esse núcleo se torna mais sensível a menores níveis de estradiol da retroalimentação negativa. Outra contribuição do nosso grupo foi demonstrar pela primeira vez a ligação neuronal entre os neurônios quispeptina e neurônios dopaminérgicos envolvidos no controle da secreção de prolactina, sendo ainda que demonstramos recentemente a importância dos neurônios de quispeptina do arqueado, que também são chamados de neurônios KEND, no controle da secreção de LH e prolactina, uma vez que demonstramos que a perda desses neurônios alterou o padrão dessas secreções de maneira diferenciada. Isso foi relevante dado o padrão da secreção concomitante de LH e prolactina em ratas e a importância da prolactina para a reprodução. Esse achado, então, demonstrou como que os principais eixos da fertilidade, o eixo hipotálamo-hipófise gonadal e o eixo hipotálamo-prolactina, são integrados pelos neurônios quispeptinérgicos. Para finalizar, eu gostaria de falar um pouco, no geral, das outras áreas de pesquisa do nosso grupo. Nós investigamos, além do controle da fertilidade, nós investigamos a hiperprolactinemia, disruptores endócrinos, a obesidade, a síndrome do ovário policístico, o estresse e a homeostase óssea. Então, muito obrigado e bom curso para vocês!